Senhor quer ser conhecido nessa cidade, a cidade de vocês assim. Um povo que se ama e que vive assim intensamente. Obrigado, Senhor. Tá bom aqui? Um pouco mais alto? Bom, tá bom. Tá bom. Obrigado. Aleluia. O que falar mais? Temos que praticar o que ouvimos. E vai trazer glória para o nosso Senhor. Queria falar um pouquinho para completar a tarde sobre a edificação do corpo de Cristo. Jesus, ele prometeu para a igreja em Mateus 16, 18, ele prometeu que ele ia edificar a sua igreja. Os apóstolos continuaram, aí diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é do Senhor. Esse corpo vivo é o corpo vivo do Senhor. Não é nada nosso, nada nosso. Tudo é do Senhor. E Ele vai edificando a sua igreja no meio de tantas dificuldades. Mas se Ele falou que vai edificar, é certo que Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele vai fazer isso. Ele fez, depois os apóstolos deram prosseguimento para isso que Deus estava fazendo. Eles continuaram a fazer o que o Senhor quis começar com esse corpo de Cristo, para a inteira glória do Senhor. Tem vários textos. Depois a gente vai chegar. Então, depois que os apóstolos deram continuidade àquilo que o Senhor falou para eles, que estava edificando a igreja, agora segue o nosso caminho. Ele quer que sejamos seus cooperadores naquilo que Ele está fazendo em edificar a sua igreja. A igreja do Senhor agora é edificada pelo ministério de todos nós. Todos nós somos responsáveis por isso, porque o Espírito Santo vive em nós e Ele vai fazer todas as coisas para que o Senhor Jesus seja honrado e o Pai conhecido e adorado também. Mas Ele vai contar sempre conosco, porque tudo que sai de nós e que provém do Espírito Santo vai trazer edificação à sua igreja. O Espírito Santo fala para uns, fala para outros,
E essa palavra que o Espírito manifestou na vida de uns e de outros, ela vem e edifica todos nós. Isso que estava acontecendo em Rio Branco, e aconteceu por muito tempo, o Senhor está restaurando todas as coisas. E Ele vai usar o seu corpo, o corpo de Cristo. Esses vínculos de amor e de serviço de uns para com os outros. É a maneira que Deus tem, com simplicidade, de edificar aquilo que é dele. E Ele está querendo que sejamos seus cooperadores nessa edificação. E Ele vai fazer isso, mas Ele vai fazer através de todos nós. Todos nós somos responsáveis por isso, por uma razão simples. Seu Espírito vive em nós, foi dado para viver em nós, e diz o texto da palavra que Ele vive em nós e através de nós. Nós vimos esse texto em Colossenses capítulo 3, versículo 4, que diz que quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então seremos manifestos com Ele em glória. De várias maneiras a igreja crescia no relato de Atos 9, 31. Colocamos esse texto só para olhar a ele e ver como a igreja crescia. Como podemos também ser como eles lá. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Se nós olhássemos de trás para frente, como João Nelson gosta, crescia em número, a igreja crescia em número e tinha paz por toda a Judéia e Samaria, ou seja, o Espírito Santo manifestava amor, alegria, paz. E a igreja crescia, porque isso era manifesto em todos. Todos contribuíam para isso. E a igreja, então, era edificada e ela caminhava no temor do Senhor, como nós encontramos em Atos 2. Ou seja, uma repetição daquilo que Deus fazia e estava fazendo e era proposto de fazer, porque a igreja continuava crescendo. E assim a igreja está crescendo aqui. Ela não parou de crescer. Por quê? Porque o Senhor está se manifestando nela, através da vida de todos nós. Todos nós trazemos esse fruto precioso. Quando há perdão, quando há confissão, arrependimento, o Senhor tem tudo para tornar essa igreja em crescimento. Porque a igreja crescia em paz por todos os lugares, por causa dessa obra de Cristo. Nós podemos edificar uns aos outros. E os meios que nós dispomos para essa edificação é a palavra de Deus, que é ensinada e compartilhada, que também são mandamentos recíprocos. Tudo vem numa coisa só, produzida pelo Espírito Santo na vida da igreja. Então, todos nós podemos ensinar alguma coisa que aprendemos uns dos outros. Não há segredo nenhum. A palavra, ela vai se manifestando na vida de uns para com os outros. E as pessoas e todo o corpo de Cristo vai sendo edificado. Vai sendo aplicada em qualquer situação na vida diária de todos nós, por onde andarmos. Então nós podemos, como diz o texto, nós podemos profetizar, nós podemos ensinar, podemos exortar,
podemos admoestar, ou seja, advertir, chamar atenção. Nós podemos também, na edificação, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem um texto de Colossenses 3,16, só para vermos esse texto. Olha só, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tem que habitar bastante essa palavra. Instruí-vos e aconselhai-vos. Olha quantas mutualidades temos aqui. Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria e louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Assim nós ficamos cheios do Espírito Santo e vamos passando de uns para com os outros. Às vezes nós dizemos assim, o meu discípulo. Deixa que o discípulo seja do Senhor só. Nós podemos profetizar sobre ele, nós podemos ensinar sobre ele, podemos exortar, advertir, tudo nós podemos fazer para a edificação. E assim é que nós nos edificamos e o corpo vai crescendo e muitos vão chegando para isso. Eles não são nossos. Quando Jesus disse em Mateus, ele disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Não tem nada que ver conosco, a não ser que nós precisamos, nessa manifestação do Espírito Santo, ajudar uns aos outros para que todos amem ao mesmo Senhor e cresçam também. Instruir uns aos outros, como diz aí em Colossenses. Falar das verdades, porque é para habitar ricamente em nós a palavra. É na palavra que nós somos edificados, é na palavra que nós conhecemos a verdade. O Espírito Santo ele vai nos levando a isso, porque a verdade é uma pessoa, não é um conjunto de regras. Então o Espírito Santo vai trazendo a verdade, vai trazendo Cristo e tudo aquilo que ele fez e ensinou. E o Espírito vai nos guiando a essa verdade. Sempre ele nos guia à verdade. Ele não guia para nós mesmos ninguém, ele guia todos para a verdade. Por isso que todos somos discípulos dele. Nem todos são iguais, né? Todos nós somos diferentes. Basta olhar uns para os outros aí que vocês vão ver que todos nós somos diferentes. Não tem melhor, não tem pior, não tem nada. Todos nós temos o Espírito de Deus e por ter o Espírito de Deus, então nós vivemos uma vida assim de edificação, de amor uns pelos outros e nós vamos instruindo uns aos outros e vamos crescendo. Não naquilo que fazemos, mas naquilo que o Espírito Santo vai fazendo através de nós. Vamos dar sempre a prioridade para Ele, dar a glória àquele que merece glória e queremos ser cooperadores com Ele na verdade. Me parece que tem um texto de, acho que é 3 João. Tu me ajuda? 3 João. Terceira João, versículo 8, diz assim, portanto devemos acolher esses irmãos
para nos tornarmos cooperadores da verdade. João está dizendo que é para nós praticar mais essa mutualidade. Qual delas? Acolher uns aos outros. Para quê? Para nos tornarmos cooperadores da verdade. Não é qualquer coisa, amados. Cooperar com Jesus, cooperar com a verdade que é Ele. Nós precisamos manifestar o Espírito do Senhor, então. Exortai-vos uns aos outros, então, confortá-los uns aos outros, animá-los, consolai-vos, e assim a palavra vai se manifestando de uns para com os outros, e essas mutualidades vão sendo observadas. E queria falar um pouquinho mais agora sobre uma boa mutualidade. Falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pode projetar Efésios capítulo 5. E assim nós vamos chegando no final da tarde, cheios da palavra, a palavra habitando ricamente em nós, e nós ajudando uns aos outros. Versículo 17. Ele fala de algumas razões acima, mas ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Agora ele vai dizer qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tu podia voltar ao versículo. Ele faz uma comparação, Paulo faz uma comparação entre se embriagar com vinho, no qual há dissolução, e se embriagar do Espírito Santo. A embriaguez, lá naquela época não existia vinho mais forte, mais fraco, eles tomavam vinho, chamaram o Senhor de beberrão. As pessoas se embriagavam porque o fruto, ele trazia esse álcool e isso trazia problema para a cabeça dos irmãos. Tanto é que nos dias de Pentecostes pensavam que estava todo mundo bêbado, às 9 horas da manhã, e Pedro ajudou que não era. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Essa palavra dissolução, vocês sabem o que é isso? Essa palavra no grego, ela quer dizer assotia, é a palavra no grego, assotia. Sotia é a palavra grega que dá origem à cura, libertação, salvação, tudo está nessa palavra sotia, mas o assotia é tudo negativo para isso. Então, quando nós nos embriagamos com qualquer outra coisa, com sexo e com tantas coisas, nós perdemos não a salvação, nós perdemos a sensatez, como Paulo está falando em cima, e nós corremos um risco em nossa salvação, em nossa cura, em libertação. Mas quando ele diz que é para nós nos encher do Espírito Santo, ele está dizendo como nós podemos viver. Nós podemos, vai adiante, por favor. Falando entre vós, que é a maneira de nós nos encher do Espírito, adiante. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma outra língua, temos uma outra atitude, que diz o texto que em tudo nós devemos dar graças. Adiante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Tudo está falando de mutualidades para que esse corpo seja edificado, seja instruído. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos adiante. Daí ele vai falar sobre a família. Olha só, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Elas são submissas aos maridos como elas são ao Senhor. As mulheres que não são submissas ao Senhor não são submissas ao seu marido. E aqui está uma recomendação de que elas devem ser submissas. Sabe o que é submissa? O Senhor deu ao homem um ministério para realizar, e elas são aquelas que ministram junto com ele. Por isso diz que são submissas, têm uma missão a realizar. Elas não são coitadas, elas não são desprezadas. O Espírito Santo enche as mulheres para que haja glória para Cristo, ajuda para o seu marido. Sejam submissas. Elas têm uma missão importante para realizar junto com eles, porque se tornaram uma só carne. Elas não são mais separadas, elas são uma só carne. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Isso foi dado pelo Senhor, no sentido de que ele é o cabeça, porque foi assim que ele fez, ele criou assim. Adiante. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Já vimos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tudo que estamos vendo, essa palavra enriquece a nossa vida, que nós estamos cooperando com Ele na edificação da sua igreja. Os maridos amando suas esposas, as esposas sendo submissas, sujeitando-vos uns aos outros. É uma sujeição de lá para cá e daqui para lá. Adiante. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós vimos tanta manifestação desse rio que passa e limpa, sara. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vocês estão vendo que tudo que nós falamos aqui concorre para a mesma coisa. São mutualidades para que esse corpo de Cristo seja edificado. Não é qualquer repreensão para o homem nem para a mulher, mas uma família vive nessa mutualidade, ela vive toda a família por causa de ser cheios do Espírito Santo. Começa sempre lá em cima, no 18, e vem vindo. Vamos adiante. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Está falando dessa mutualidade de amar uns aos outros, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Depois de tudo isso com o homem e a mulher, agora a palavra fala que como Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Estão percebendo que tudo concorre para o corpo de Cristo, para essa vida de edificação do corpo de Cristo? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Eu precisava de tempo
para trazer uma palavra para vocês sobre isso. Mas aqui está a verdade na família. Deixam pai e mãe e se unem para serem uma só carne diante do Senhor. E ninguém separe mais aquilo que Deus ajuntou. Família toda edificada. Grande é esse mistério. E é mistério até hoje. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa receita o marido. Uma repetição de tudo: amor, serviço, edificação. Mais um pouquinho, amado. Inclui a família, olha só. Vai adiante. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Todos nós que temos pais, diz o texto ali, filhos, obedecei aos vossos pais. É assim que nós ficamos cheios do Espírito Santo, é assim que nós levamos nossa família adiante, com nossos filhos. Eu contei para muitos que um discípulo me procurou e eu vi nascer o filho dele e ele me falou: Rogério, meu filho, falou comigo e disse que quer ser um homossexual. Não podia entender nada disso. Perguntei para ele: o que tu está fazendo com teu filho? Nada. Mas o que eu devo fazer? Tudo. E dei uma recomendação para ele. Todos os dias, tu pega esse menino e lê a palavra e ora com ele. Passou 2 meses, acabou o desejo de ser o que não devia ser. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Temos que ensinar aos nossos filhos que o mundo está totalmente atrapalhado, mas a nossa casa vive pela unção do Espírito Santo. Não percam os filhos. Os filhos são dádiva de Deus para o casal, para a família, para a igreja. Amém? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, tudo está falando dessa vida na família, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pois, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Sempre está falando de algo referente à mutualidade de um para com o outro, pai com filho, pai com filha, pai com a mulher, marido assim, e a mulher com o marido, e etc. Isso dentro de casa. Saindo, a mesma coisa. No trabalho, agora vai falar isso. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não muda nada por causa de nós sair para a rua. Nós vamos cheios do Espírito Santo para servir aonde nós estamos. Não servindo à vista para agradar homens, mas para ser servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, agora está falando dos senhores, os donos de alguma coisa, de igual modo procedei cada um, deixando as ameaças,
sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Assim nós vivemos, sob o poder do Senhor, com temor, como viviam os primeiros em Atos 2. Eles temiam ao Senhor, levavam o Senhor a sério, e nós também. Amém? Eu tenho uma anotação final aqui que diz assim: como podemos progredir para a edificação da igreja? 1. Todos os mandamentos que estudamos anteriormente podem ser comunicados através de cânticos. Tudo que vimos pode ser a base para nós sermos cheios do Espírito Santo. Tudo que vimos. Tem gente que compõe com tanta graça. E mesmo os que não compõem ou que não sabem nada disso, eles podem cantar um novo cântico ao Senhor, cheios de gratidão. Podemos também progredir nessa edificação em que a música é um meio agradável de se louvar a Deus, animando, consolando, exaltando. Vários cânticos que repartimos e cantamos, cheios de alegria aqui, é para que sejamos cheios do Espírito Santo e podemos cooperar com o Espírito Santo na edificação da Igreja do Senhor. O apóstolo nos diz como podemos estar cheios do Espírito Santo. Repetindo de novo, o que é que vocês dizem? Como podemos estar cheios? Isso, bem alto. Falando entre vós. Que legal. Aprenderam? Agora vamos praticar.